neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê flor, ainda que o rebanho meu pereça, eu sempre ao fiel darei louvor. Se for preciso estar sozinha sempre, sem nunca ter alguém para cuidar, temendo amanhecer ainda à noite, teu nome nos meus lábios há de estar. Então me alegrarei no meu Senhor. perdão, ó Pai, teu servo se exaltou. Tu sabes quantas vezes me faltou louvor, E abrindo a flor meu cântico parou. Mas teu amor é como o orvalhar, e teu favor sempre há de me cingir. De novo então ensina-me a cantar, mesmo se a figueira não florir, mesmo se a figueira não florir, mesmo se a figueira não florir. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus Cristo, falando em São Mateus capítulo 24,
versículo 32 ao versículo 35. Temos lido. Ouvintes amados, que Deus nos ajude a aproveitar esse tempo que temos de ouvirmos advertências através das quais nós podemos, ainda em tempo, nos arrepender, nos converter dos nossos maus caminhos e nos preparar para aquele grande momento que esta geração espera, consciente ou inconscientemente. Não passará esta geração que estamos vivendo sem que tudo aconteça. Como nós podemos falar assim? Sim, baseados nas Escrituras, no que Jesus disse. Ele disse que a geração que visse a figueira brotar, esta geração não passaria sem que tudo acontecesse. Nós sabemos que essa figueira se refere a Israel. Os judeus, eles seriam dispersos por todas as nações. E quando brotasse novamente, não passaria a geração que visse esta figueira brotar, porque as árvores se referem aos gentios, mas a figueira se refere aos judeus. As árvores dariam seus frutos e a figueira brotaria ao mesmo tempo. Então Jesus não estava se referindo àquela geração presente, quando ele estava falando naquele presente momento. Ele estava se referindo à geração que visse as folhas brotarem das árvores e que visse a figueira brotar. Ele proferiu a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Ele não disse o dia nem a hora, mas ele deu exatamente os sinais. Quando virdes acontecer estas coisas, olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Vamos lançar mão, nesse instante, da mensagem do profeta desta era, a segunda vinda de Cristo. Ele diz que estava em Bombay, Índia. Ele diz assim, recentemente, ele falando em 1957, enquanto eu e o meu menino Billy Paul estávamos lá num grande culto onde dezenas de milhares de hindus deram seus corações a Cristo, veio um grande aviso. Agora, quero que vocês reparem a inteligência da natureza. E vejam como a natureza é uma Bíblia aberta. De repente, por alguma razão desconhecida, todos os passarinhos na cidade começaram a ir embora, ir para o campo. Agora, na Índia, as suas cercas não são como as nossas, seus muros, suas cercas. Eles não têm cercas de madeira, têm cercas grandes de pedras, as quais são construídas altas, aquelas muralhas altas de pedras. Logo notamos que todo o gado, ovelhas, bois, começaram a afastar dos muros e prédios e irem para o meio do campo, onde eles começaram a formar e andar em círculo. O gado, as ovelhas, os bois, não é? Então, de repente, um grande terremoto atingiu
e derrubou os muros. Os passarinhos não voltaram, e o gado ficou nos pastos. Porém, os homens continuaram pensando que tudo estava bom. Está aí uma Bíblia aberta ou não está? Os passarinhos fugiram das muralhas onde eles tinham seus ninhos. O gado saiu daquela sombra, saiu daquela organização religiosa onde havia se descansado. Ela ia cair, a grande Babilônia vai cair. Tem caído. Caiu a grande Babilônia. E se alguma reis, se algum animal daquele ficasse ali, seria esmagado. Não é o que o anjo de Apocalipse, capítulo 18, versículo 4 diz? Sai dela, povo meu, para não serdes participantes de seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, para que não sejam esmagados, esbagaçados pelas suas muralhas, nas quais vocês têm descansado. Oh, meus amados, isto é Deus nos falando. Vejam só, enquanto os passarinhos, o gado, fugiu do juízo, os homens continuaram pensando que tudo estava bom. E os passarinhos continuaram lá no campo. O gado não voltou. No dia seguinte, um outro terremoto abalou a terra e mais prédios caíram. E os projéteis voaram. Somente no terceiro dia, o gado pôde voltar. Os passarinhos voltaram. Isto significava que havia cessado o perigo. O que havia de cair estava por terra. Naturalmente, eles não tinham mais aquelas sombras daquelas muralhas que foram por terra. Naturalmente, eles não tinham mais os seus ninhos entre aquelas pedras. Mas agora eles voltaram. Voltaram para a cidade, os passarinhos, o próprio gado. Por que é que eles têm a vaca como uma coisa divina? Lá na Índia, alguma coisa está testificando dentro deles que há uma Bíblia na natureza? Que há uma advertência na natureza? Aquele que alimenta os pardais, aquele que trouxe suas criaturas pequenas para dentro da arca, ainda vive e reina. Ainda fala com os passarinhos que vêm num terremoto. E os passarinhos e os animais ainda podem usar de sua inteligência para entender que há um juízo por perto rondando a terra. Os animais do campo, sendo animais irracionais, ainda têm a inteligência de entender em tempo de fugirem do juízo, entenderem a voz de Deus. Enquanto os homens blasfemam, enquanto os homens blasfemavam lá no dilúvio, na véspera do dilúvio, animais, passarinhos estavam entrando na arca, enquanto homens inteligentes, doutores, estavam blasfemando. Oh, como isso deve prender a atenção, sacudir uma alma dormente para cair em si e refletir com um bom senso, com o verdadeiro bom senso cristão, a hora em que estamos vivendo deveria nos sacudir
e nos levar a todos nós que nos chamamos a nós mesmos de cristãos a nos abrigarmos em Cristo, na sua palavra. Os passarinhos, o gado, tudo fugiu para longe dos grandes muros, das grandes coisas que os mataria se eles não tivessem fugido. Eles seriam mortos, amassados nas fendas das pedras, enquanto os muros balançavam para lá e para cá. Sinais de sua vinda. Oh, sim, é um grande dia em que estamos vivendo agora. Terremotos em diversos lugares, pestes e todas aquelas coisas que Jesus falou estão aqui. E no meu ponto de vista, eu não vejo nada que reste senão a vinda do Senhor. A vinda do Senhor está próxima. Jesus, em seu discurso a seu povo, disse: aprendei a parábola da figueira e de todas as árvores. São Lucas 21, versículo 29. E quando virdes estas coisas se realizarem, sabeis que o tempo está próximo. São Mateus 24, 32, 33. Reparem o que é a figueira. Tem sido a nação judaica. Reparem o que são as árvores. São as denominações gentílicas que floresceram com grandes avivamentos nestes últimos dias passados. Grandes evangelistas, grandes pregadores se levantaram. Não foi como no tempo de Wesley, de Lutero, que foi somente na Alemanha, de Wesley, que foi somente na Inglaterra e alguns países, algumas colônias da Grã-Bretanha. Não. Ultimamente, o avivamento, os missionários foram enviados por toda a terra. O Evangelho foi enviado a todas as criaturas. A coisa é totalmente diferente agora. As árvores floresceram, as denominações deram seus frutos para a mensagem. Para os eleitos serem arrebatados, serem preparados para o arrebatamento. O sistema deu a vida e agora a semente foi tirada do sistema. A natureza é uma Bíblia, continua afirmando. O lavrador plantou um pé de milho, o grão de milho, e aquilo cresceu, a vida veio através do sistema. Mas logo, logo, tudo aquilo que floresceu, tudo aquilo que esteve verde antes, secou e a vida voltou para o grão. Daquele sistema foram colhidos os frutos. Ah, como isso é simplesmente luz no entardecer. Zacarias disse que haveria luz no entardecer. O entardecer indica trevas. Está dizendo que haveria trevas, mas nas trevas haveria luz. E a luz seria a mensagem do último mensageiro, colhendo os frutos eleitos para prepará-los para o arrebatamento. A palavra é o sol da justiça, curando esta semente para ser recolhida para as bodas do Cordeiro. Agora, notemos que Sodoma e Gomorra mal sabiam aquela noite que eles estavam vivendo a última hora. Deus estava tratando exclusivamente, agora, somente com Ló e sua família. Naquela hora, nenhum sodomita sabia que a coisa estava tão perto, estava tão próxima. Nenhum sodomita sabia, nenhum antediluviano que blasfemava e zombava do próprio comportamento dos animais sabia que o juízo estava caindo. Você pensa que o mundo de agora sabe?
Se soubessem, correriam todos para Cristo, correriam todos para a palavra, sairiam todos de suas locas religiosas, de suas muralhas, sairiam todos de suas próprias sombras e viriam para Cristo, abraçariam a palavra do último dia, dariam as suas vidas, fariam como aquele homem que descobriu o tesouro no campo, venderia tudo, pagaria todo o preço, sofreria tudo, renunciaria a si mesmo, às tradições, e compraria o campo porque há nele um tesouro. Comprar aqui é sofrer pelo nome de Jesus Cristo, pela palavra. Mas eles não sabiam. Lá no Egito, mesmo vendo o sinal exposto na casa do israelita, eles zombavam. As casas, as tendas dos israelitas tinham o sangue exposto nos umbrais de suas portas. Eles sabiam que havia juízo? Não sabiam. Eles continuaram zombando. Eles continuaram escarnecendo. E Paulo disse que nos últimos dias viriam escarnecedores de quê? Escarnecedores da mensagem. Viriam escarnecer a mensagem. Olhando para Cristo, eles viveram naquele dia, aqueles que tinham, assim diz o Senhor, aqueles que estavam advertidos pelo profeta, aqueles que tinham lugar para a voz de Deus em seus corações, estavam olhando para Cristo, mesmo naquele tempo, mesmo no tempo de Moisés, estavam olhando para o sinal, crendo no sinal, olhando para a arca, crendo na arca. Quantos entraram nela? Quantos estavam sob o sinal? Estamos olhando para Cristo e vendo suas grandes obras, mas quantos têm entrado em Cristo? Quantos têm entrado em Cristo para que se cumpra aquele que, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós? Oh, que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Breve do céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver. Naquele dia, então, eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Na vinda do Senhor, irei eu receber do seu eterno amor, repouso e prazer. Disso meu bom Jesus tem me falado já, e da celeste luz de Jeová. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem
os santos levará para a mansão de além, donde virá. Breve verei o bom Jesus, e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Quando a luta desta vida trabalhosa se findar, o adeus a este mundo vamos dar. Para o céu então viremos com Jesus nos encontrar, na Jerusalém de Deus. O caminho é extenso, mas Jesus vai me guiar quando pelas provações aqui passar. Pois olhando nele eu sigo para brevemente estar na Jerusalém de Deus. Oh, que gozo e alegria quando o povo ali chegar em Jerusalém, em Jerusalém, sempre ali cantando hosanas, pois o rei no trono está. Na Jerusalém de Deus, ao sairmos deste mundo para a divinal mansão, gozaremos a perfeita salvação. E Jesus contemplaremos a estender-nos sua mão, na Jerusalém de Deus. Quando unidos com os salvos lá na pátria do Senhor, contemplaremos a Jesus, o Salvador. Sempre nos alegraremos onde há perfeito amor, na Jerusalém de Deus. Oh, que gozo e alegria quando o povo ali chegar em Jerusalém, em Jerusalém, sempre ali cantando hosanas, pois o rei no trono está. Na Jerusalém